Iniciando esta live e chegando até você. Você, minha irmã preciosa, você, meu irmão de grande valor. Eu tenho um privilégio muito grande dado por Deus, é de poder chegar até você. E eu chego até você com uma intenção profunda no meu coração. É que você conheça o Evangelho da Graça de Deus cada vez mais e mais. A intenção é que você cresça na graça. O que é crescer na graça? É que a cada dia que eu vou entendendo o Evangelho da Graça de Deus, eu vou entendendo as verdades que Ele me transmite. Eu vou tendo revelação aqui no meu espírito das verdades poderosas que existem no Evangelho da Graça de Deus. Então eu vou aprendendo a viver debaixo da graça. Eu vou aprendendo a viver debaixo do poder de Deus, submisso a Deus. Eu vou aprendendo a sujeitar os meus sentimentos, sejam bons ou sejam ruins, sujeitá-los a esta graça de Deus. Eu vou aprendendo que só Deus que pode mudar as coisas pela sua graça. Não é o meu esforço, não é o meu desespero, não é o quanto eu grito, não é quantas campanhas eu faço, não é isso que vai mudar as coisas. Na medida que eu vou crescendo na graça, a graça vai crescendo em mim. De uma forma bem leve, Deus vai mudando tudo na minha vida. Eu vou enxergando cada vez mais a graça de Deus, os feitos da cruz. Esses feitos me trazem conhecimento. Esse conhecimento vai me consumindo para o bem. A graça de Deus vai se expandindo na minha vida. E eu a cada dia vou crescendo, me submetendo ao conhecimento da graça de Deus, até que ela vai permeando todas as áreas da minha vida. Ela vai permeando o meu relacionamento com a minha esposa, com filhos, com netos. Ela vai permeando o meu relacionamento com as demais pessoas, com parentes, com as pessoas da sociedade. Essa graça vai permeando todas as áreas da minha vida, é uma coisa extraordinária. E ela vai se expandindo no meu relacionamento de uma forma geral. E quando eu menos percebo, eu já mudei em tanta coisa. Aquela pessoa rude, fria, irritada, nervosa, pouco a pouco ela vai dando lugar para este Filho de Deus que está habitando neste corpo. E aí as pessoas começam a ser atraídas por quem vive debaixo da graça de Deus. Porque não vai encontrar mais pessoa rancorosa, briguenta, nervosa, que não aprende a se submeter. Os filhos, quando estão debaixo da graça de Deus, e a graça de Deus é expansiva na vida deles, eles vão ter facilidade em compreender os pais, em ser submisso aos pais. Não precisa ficar brigando, dando ordem. A graça de Deus é uma coisa tão abundante que ela vai nos levando a ter uma vida verdadeiramente no Evangelho. Não é o meu esforço. Esse é o meu interesse, que a graça de Deus permeie toda a tua vida. Quando eu olho para trás e vejo o quanto a graça de Deus mudou a minha cabeça, pôs em ordem o meu mundo emocional, me ensinou a me relacionar com as pessoas próximas de mim, tanto aquelas que fazem parte da igreja, quanto aquelas que nem creem no Evangelho. Me ensinou a me envolver com o pessoal que trabalha no banco, me ensinou a me envolver com os meus vizinhos, mesmo que alguns sejam um pouco chatos, mas a graça de Deus, ela nos ensina a viver com todos os tipos de pessoas, sem desprezá-las, sem querer corrigi-las na base da marra, sem querer que elas mudem e eu não. A graça de Deus te leva a compreender que primeiro você muda,
E você mudando, você vai ver as pessoas totalmente diferentes daquela visão de lei que você tinha. Você vai até entender que às vezes um vizinho mal-humorado vai fazer bem para você, porque vai exercitar a graça de Deus e você ter bom humor com ele. Então, quanto mais eu cresço na graça de Deus, a minha vida se torna uma vida solta, uma vida leve, uma vida livre, uma vida de alegria. Você vai aprender que de manhã você ouvindo um canto do Bem-te-vi é uma alegria. Você vai aprender que ouvindo aquele pardal no canto da calha logo cedo cantando cri, 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 é uma alegria. Nós gostamos do dia de sol, mas você vai ver até quando está um dia nublado e escuro, é uma alegria, porque a graça de Deus, ela produz alegria no nosso coração. Tudo vai bem, tudo está bem. E esse é o objetivo principal do meu coração. Que essa graça de Deus abunde na tua vida. Aí você vai entender aquele versículo de Romanos, onde abundou o pecado, uma coisa extraordinária superabundou. Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O desejo do meu coração é que você cresça nessa graça, que as ações da graça se manifestem mais e mais na tua vida, e você venha a adquirir a verdadeira liberdade que o Evangelho já nos deu, que faz parte da nossa vida de fé. É para isso que estamos aqui, meu irmão querido, minha irmã querida, para sermos um colaborador, um cooperador e nada mais do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, em texto que eu já li aqui dezenas de vezes, mas cada vez mais ele se abre e mostra verdades que a gente precisa transmitir a cada um de vocês. Primeiro, as verdades fazem a obra dentro do nosso coração. Depois que ela fez a obra dentro do nosso coração, então nós estamos autorizados a falar essa verdade através da pregação do Evangelho. Porque isso vai libertar as pessoas. Se a verdade, ela não fez a obra dentro do nosso coração, ainda que eu fale para os outros, não vai trazer confusão, não vai alcançar o coração delas. Por quê? Porque primeiro não alcançou o meu. O primeiro não aconteceu comigo. Se eu entendo as verdades do Evangelho da Graça de Deus e elas fizeram a obra dentro de mim, quando eu as proclamo, eu prego essas verdades, vai fazer a obra no coração das pessoas. Por quê? Porque primeiro elas se estabeleceram em mim. Primeiro elas já mudaram a minha vida. Então vai ter efeito e vai mudar a vida de vocês quando vocês receberem aquilo que nós estamos pregando. Mas quando primeiro não foi mudado dentro do meu coração e eu começo a pregar essa graça de Deus para você, só por pregar, eu não sofri a mudança que ela me traz, eu vou alcançar a tua mente, mas não vou alcançar o teu coração. E eu vou ter facilidade de às vezes confundir as coisas. Por quê? Porque eu não passei pela experiência do conhecimento que mudou dentro de mim. Então eu tenho fraquezas em algumas coisas por desconhecimento. E aí eu vou transmitir a graça de Deus para outros, sujeito a alguns desvios, a algumas afirmações enganosas, porque a obra não foi feita em mim, e eu não percebo o perigo que estou cometendo em falando certas coisas que eu mesmo não mudei. E aí o que vai trazer na mente das pessoas? Confusão, incerteza, desconfiança. Entende isso? Mesmo que seja o mesmo texto. Quando ele estiver vivo dentro de mim, fizer a obra em mim, então eu terei autoridade para falar sobre ele. E ele fará a mesma obra que fez em mim no coração daqueles que ouvem. Mas se esses textos não fizeram a obra em mim, eu sou só um papagaio
que estou repetindo coisas, também não fará no coração daqueles que ouvem. Por quê? Porque não fez no meu próprio. Então você entendeu a responsabilidade de pregar o Evangelho da graça de Deus? Não é chegar aqui levianamente, afirmar um monte de coisa, falar um monte de coisa, criticar um montão de gente, criticar um monte de coisa, não. Não é isso, é leviandade. Primeiro tem que ter acontecido comigo. Eu tenho que ter o depósito da verdade no meu coração, para depois ter autoridade para falar daquilo que já mudou a minha vida. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Acredito que sim. Então vamos lá, Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler de novo versículos 16 e 17. Esses dois versículos aqui é um universo de verdade. Romanos 1, 16 e 17 é um universo de revelação. É extraordinário. Então vamos a uma delas. O que diz em Romanos 1, 16 e 17? Paulo está dizendo: pois não me envergonho do Evangelho. Então Paulo, na mente dele, ele sabe que é Evangelho, ele sabe que a lei acabou, ele viveu debaixo de lei durante muitos anos, ele era contra a verdadeira igreja, por ignorância do Evangelho, julgando estar servindo a Deus. Então quando Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, ele sabe que é Evangelho. Ele sabe que o Evangelho começou da cruz para frente, ele sabe que a lei acabou na cruz, ele sabe que a velha aliança acabou, não está mais em vigor. Então ele sabe o que está falando. Então ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Agora ele mostra no entendimento dele o que ele acha, o que ele vê, o que ele entende o que é o Evangelho. Ele fala assim, porque é o poder de Deus para quê? O Evangelho é o poder de Deus, direcionado a que esse poder? Olha lá, para a salvação de todo aquele que acredita. Então na ótica de Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que salva todo aquele que acredita. Aí ele fala, primeiro do judeu, também do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Presta atenção nisso. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então onde eu encontro a justiça de Deus? Na velha aliança? Não. Onde eu encontro a justiça de Deus? Paulo está dizendo que ela é revelada no Evangelho. E depois ele diz, de fé em fé, uma fé progressiva. Na medida que você vai progredindo no conhecimento, essa fé vai progredindo em você também. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo. Quem é o justo? Nós vamos falar isso de novo hoje. É aquele que foi justificado pela obra da cruz. Como é que o justo vai viver? Ele não vai viver pela fé do apóstolo, ele não vai viver pela fé do pastor, não vai viver pela fé da irmãzinha profeta que revela mistérios, né? Ele não vai viver pela fé de ninguém, o justo vai viver por aquilo que ele acredita. Você entende? Por isso que eu tenho dito, a tua vida vai ser aquilo que você acredita. Você não pode ter uma grande fé, um conhecimento do Evangelho pequenininho assim, isso é enganoso. A sua fé vai ser medida pelo teu conhecimento do Evangelho. Entende? Não adianta achar que você vai crer se você não conhece nada do Evangelho. Mas se você conhece o Evangelho, a sua fé vai ser medida, nunca esqueça isso, eu vou falar com calma, olha para mim, preste atenção. A tua fé vai ser medida pelo conhecimento que você tem do Evangelho. Está bem claro isso? Se o meu conhecimento do Evangelho da Graça é pequenininho, então eu estou vulnerável a acreditar em coisas confusas. Mas se o meu conhecimento do Evangelho da Graça de Deus cresceu, amadureceu, então eu estou protegido. A minha fé é uma fé medida por esse conhecimento. Se o conhecimento amadureceu, a tua fé é madura. Fé e conhecimento andam juntas.
Eu não posso ter um pequeno conhecimento e uma grande fé, e um grande conhecimento e uma fé pequenininha, porque fé e conhecimento andam na mesma medida na tua vida. Aí depois ele fala, o justo vai viver como? Pela sua própria fé. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quando Paulo fala de fé, o que Paulo tem em mente? Quando Paulo fala que o justo vai viver pela fé, que o Evangelho revela a justiça de Deus, o que Paulo tem em mente? O que é fé para o apóstolo Paulo? Fica com essa pergunta aí no teu coração, na tua mente. Vamos trabalhar um pouquinho em duas pessoas que foram elogiadas por Jesus antes da cruz e que tiveram uma grande fé. O próprio Jesus falou, grande é a tua fé, e elogiou a fé que essas pessoas tiveram. As duas estão lá, ou melhor, vamos ler primeiro Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, repare bem, você tem que ter essa divisão em você. Esse texto que vamos ler é antes da cruz. É antes da cruz, Jesus ainda não morreu, o Evangelho não começou. Essa fé que o apóstolo Paulo está falando não está em vigor ainda. Então Lucas capítulo de número 8, vamos ler do versículo 43 em diante. Aquela mulher do fluxo de sangue, ou a mulher hemorrágica. Você deve ter feito muitas campanhas sobre esse texto da mulher hemorrágica. No passado eu preguei muito sobre ele também. Você deve ter feito campanha, tocar na veste de Jesus e usar esse texto. Aí a mulher teve fé, tocou na veste, foi curada, né? Eu também falei isso no passado. Mas vamos ler, versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele e lhe tocou na veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Olha que coisa interessante. Essa mulher há 12 anos ela sofre uma hemorragia, ela fez todas as tentativas em todos os médicos e foi de mal a pior. O texto diz que ela gastou todos os seus haveres, deve ter se empobrecido. Mas aí ela veio por trás de Jesus e ela dizia consigo mesma, olha, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. E ela veio e tocou nas vestes dele e ficou curada. Olha que coisa, isso é fé, mas é claro que é fé. Ela veio e tocou nas vestes dele, crê em Jesus Cristo e ficou curada. E ficou curada. Aí Jesus para ali, ele sentiu que dele saiu o poder e perguntou para o povo, quem me tocou? E os discípulos disseram, Senhor, a multidão está te apertando, todo mundo está te tocando e você está perguntando quem me tocou? Ele disse, alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Olha que coisa interessante, olha que coisa linda, fala a verdade. Aí a mulher se aproximou, né, trêmula, contou, declarou tudo o que ela havia crido, o que havia acontecido com ela. E Jesus disse, filha, olha que coisa linda, a tua fé te salvou. Essa mulher teve fé, ela teve fé, e foi uma fé que salvou ela. Agora, eu quero te fazer essa pergunta, o que essa mulher conheceu das cartas de Paulo? Não leve a mão que eu vou fazer essa pergunta. O que essa mulher conheceu das cartas de Paulo?
O que essa mulher conheceu do Cristo crucificado? O que essa mulher conheceu da obra da cruz? Nada disso havia acontecido ainda. O que essa mulher conheceu quando Jesus Cristo disse está consumado? Ela não conheceu nada. Vocês estão entendendo? Ela não conheceu nada que Paulo escreveu a respeito de Efésios, de Romanos, de Gálatas, porque esses acontecimentos não haviam acontecido ainda. A pergunta é essa: que tipo de fé Paulo está dizendo em Romanos quando ele diz que o justo vai viver pela fé? Eu estou te mostrando aqui um tipo de fé que conseguiu um milagre extraordinário, mas não tinha nenhum conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então qual é a fé que Paulo está dizendo que o justo vai viver por fé? A fé produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Você está entendendo? Essa mulher conseguiu um milagre. Uma coisa extraordinária. Quanta gente prega esse texto até hoje. Não é verdade? Quantas campanhas são feitas até hoje. Mas esse tipo de fé que esta mulher teve não tem nada a ver com a fé produzida pelo conhecimento do Evangelho. Ela era vazia do conhecimento do Evangelho. Ela conseguiu um milagre? Conseguiu. Mas é uma fé antes da cruz. É uma fé sem conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Não é uma fé produzida pelo Evangelho. Entende? Ela era vazia do Evangelho. É esse tipo de fé que o sistema prega. O sistema não prega isso? Olha, vai acontecer uma grande coisa na tua vida. Vem aqui no culto. Olha, Deus vai fazer um milagre. Vem aqui no culto. Olha, a tua vida vai mudar, vem aqui no culto. Olha, vamos fazer uma campanha alcançando o impossível, vem aqui no culto. Olha, você quer prosperar, vem aqui, vamos exercitar fé, venha fazer a sua oferta de Abraão, exercitar fé. Não é verdade? O sistema não prega isso? Aí vai lá, eles vão ler um texto desse para você. E vão falar, você tem que crer. Eles vão até distribuir um pedacinho de pano, dizendo que representa a veste de Jesus, que você vai levar para casa e vai tocar, e o milagre vai acontecer. Mas é uma fé que não é produzida pelo Evangelho, é uma fé antes da cruz. É uma fé sem conhecimento da graça de Deus. É uma fé vazia do Evangelho. É uma fé que atrai milhares de pessoas para receber milagre, para receber cura, para crer em objetos milagrosos, para darem ofertas, não é? É uma fé que chama a atenção das pessoas, mas é uma fé vazia do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. É uma fé que não tem nada a ver com o Cristo crucificado, não tem nada a ver com o Evangelho da graça de Deus revelado, é uma fé antes da cruz. Então você pode ver, é essa fé que o sistema chama as pessoas para crer. Aí vem um testemunho, quanto que aconteceu? Aí eu estava com um carocinho aqui, né? Você já deve ter visto isso na televisão. Aí, depois da oração, o carocinho sumiu, que maravilha, mas não fala nada do Evangelho, é uma fé ignorante do que aconteceu na cruz. Olha, eu cheguei aqui com uma dor de cabeça, aí depois da oração forte, a dor de cabeça passou. Olha, vocês estão entendendo? Mas é uma fé cega, é uma fé destituída do conhecimento do Evangelho. Então você pode ver que a maior parte daquilo que se fala que é Evangelho, é uma fé daqui para trás, é do Velho Testamento, desses textos para trás. É a fé de Gideão. Vocês entendem quando eu falo assim? É uma fé que existe. É uma fé do homem natural. É uma fé sem conhecimento. É uma fé que propaga que tudo Deus vai fazer na sua vida. Mas é uma fé que não tem conhecimento nenhum do Evangelho. É fé. Mas é uma fé antes da cruz, que torna a pessoa ignorante a respeito daquilo que Jesus já fez por nós. Vamos para outro texto, Mateus capítulo 8.
Mateus capítulo 8, nós vamos encontrar aquela palavra do centurião, né? Eu preguei tanto isso no passado. E é um texto lindo, texto maravilhoso, né? Mateus 8, a partir do versículo 5. Eu gosto de ler o texto todo, não só ler um versículo. Gosto de fazer uma boa leitura. Então, Romanos, Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos irão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha que coisa linda. Isso aqui é fé? É fé. Jesus chega em Cafarnaum, vem esse centurião. Quem era o centurião? Era uma autoridade romana que tinha debaixo do seu poder 100 soldados. Ele era o centurião. Ele dava ordem e comandava 100 soldados. E ele tem esse criado na casa dele sofrendo horrivelmente, paralítico. E ele vem, ele crê em Jesus Cristo. Ele vem ao encontro de Jesus. E conta para ele o problema: Jesus, eu estou aqui com meu criado em casa sofrendo horrivelmente, está paralítico. Jesus se dispõe a ir na casa dele. Agora esse homem revela um grande conhecimento a respeito da fé que ele tinha. Olha o que esse homem fala. Ele diz assim: respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, ele vem. O meu servo faz isso, e ele faz. Olha que esse homem entendia. Ele reconhecia o poder e a autoridade de Jesus. Jesus se dispôs a ir na casa dele. Mas ele falou: não sou digno. Reconhecia Jesus Cristo: não sou digno que entres em minha casa. Aí ele mostrou uma fé gloriosa. Mas manda com uma palavra que meu rapaz será curado mesmo à distância. Isso não é lindo? É lindo. Aí ele mostrou como é que ele conhecia isso. Ele era um centurião, ele tinha 100 soldados debaixo da sua autoridade. Como que ele comandava os soldados? Só falava. Ele era autoridade, ele dizia para aquele: faz isso. Aquele lá tinha que obedecer, estava debaixo da autoridade dele. Ele mandava para o outro: faz isso, e o outro tinha que fazer. Como é que ele administrava os 100 soldados sobre os quais ele era autoridade? Ele não ficava gritando, gesticulando, pedindo por favor. Ele era autoridade, todos os soldados reconheciam. E ele administrava os 100 soldados só falando, porque a palavra dele tinha autoridade. Ele entendia esse princípio. E o que ele falou isso para Jesus: não precisa ir lá em casa, eu não sou digno de que entres na minha casa. Olha, foi uma pessoa humilde, isso aqui tem valor. Mas ele falou para Jesus: manda com uma palavra, reconheço que tu tens autoridade, assim como eu mando dos meus soldados, porque eu sou autoridade. Jesus não precisa ir lá em casa, manda com uma palavra, eu controlo os meus soldados com a minha palavra. Então o Senhor controla o seu poder com a sua palavra. Se o Senhor falar uma palavra, mesmo à distância, o meu criado vai
vai ser curado lá, não precisa ir lá não. Não é lindo isso? Maravilhoso. Eu preguei centenas de vezes isso que eu estou te falando aqui, sem entendimento, porque para mim eu misturava tudo, Velho e Novo Testamento, tudo era uma coisa só, era uma fé só. Eu não sabia que a fé que Paulo pregava era uma fé fundamentada no Evangelho, no conhecimento da graça de Deus, não fundamentada em coisas bonitas antes da cruz. Eu nem entendia nada disso. Aí que Jesus fez no versículo 16, aliás, versículo 10. Ouvindo isso, admirou-se, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei esse tipo de fé. Elogiou o homem, não encontrou em Israel, que eram aqueles que tinham que crer e receber ele, não encontrou esse tipo de fé em Israel. Ele falou: digo-vos que virão muitos do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado, uma cura instantânea à distância. É lindo essa fé que esse centurião teve, é linda. Mas repare uma coisa, preste atenção nisso, isso é o divisor de águas. Centurião não conhecia nada, Jesus não havia morrido na cruz, ele não havia ressuscitado, derramado o sangue dele. A nova aliança, o evangelho da graça de Deus não está em vigor. Não está em vigor. Esse centurião tinha uma fé racional, humana, inteligente, porém destituída do conhecimento do evangelho da graça de Deus. Funcionou esse tipo de fé para ele? Claro que funcionou. Jesus elogiou. Mas Jesus sabe que depois da cruz, um conhecimento do evangelho da graça de Deus vai ser revelado. E um outro tipo de fé, uma fé que não tem nada a ver com a velha aliança, tem nada a ver com os milagres de Jesus, vai se manifestar pelo conhecimento do evangelho da graça de Deus. Esse homem teve fé, mas uma fé antes da cruz. Vou repetir de novo, essa é a fé que as igrejas evangélicas pregam. Olha, você vai ter o seu problema resolvido, vem aqui na igreja que você vai prosperar, pega aqui, você não vê na televisão, põe o copo com água aí, nós vamos consagrar a água. Eles vão falar assim: ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu consagro esta água, e todos aqueles que tomarem desta água vão receber o milagre, em nome de Jesus. Você não vê isso na televisão? Pode beber a água agora, e ele bebe água, um monte de gente na casa deles estão acreditando. Essa fé que é pregada no sistema, uma fé que não conhece o evangelho, uma fé antes da cruz, uma fé que leva as pessoas a crer em água, crer em rosa, crer em óleo, crer em envelope ungido, crer em sal grosso, crer em terra, crer na água do Rio Jordão, crer numa chavinha de plástico ungida, não é? Crer numa camisa do avesso. Essa fé que não tem nada a ver com o evangelho, uma fé racional, uma fé produzida sem nenhum conhecimento do evangelho da graça de Deus, uma fé almática, produzida pela alma do homem. Quando Paulo fala que o justo viverá por fé, que fé que ele está falando? A fé produzida pelo conhecimento do evangelho da graça de Deus. Agora, quando Cristo vai para a cruz e morre, derrama o sangue, e é estabelecida a nova aliança, Deus começa a revelar o que é o evangelho da graça de Deus para o apóstolo Paulo, e essa sabedoria que estava oculta começa a ser revelada. Esta é a verdadeira fé pela qual o justo vai viver, a fé trazida pelo conhecimento do evangelho da graça de Deus. Vamos ler aqui Gálatas, né? Eu já falei muito isso com vocês já devem estar
muito treinados nesse tipo de conhecimento. Mas vamos lá. Gálatas capítulo 3, Paulo fala que uma fé de futuro havia de se manifestar. Houve todo aquele período que viveu debaixo da lei. A lei serviu de condutor a Cristo, de um aio que conduziria a Cristo, aguardando uma fé que de futuro havia de se revelar, que não havia sido revelada. Então o centurião não teve esse tipo de fé. A mulher do fluxo de sangue recebeu o milagre, recebeu, mas não é essa fé que Paulo está dizendo aqui. Então olha lá, Gálatas capítulo de número 3, versículo 23, Paulo está dizendo assim: mas antes que viesse a fé, então uma fé havia de vir, mas esta fé não havia vindo ainda. Lembrando você que fé e conhecimento andam juntos. O centurião e a mulher de fluxo de sangue não tinham conhecimento nenhum, era uma fé humana, da alma. Não era uma fé do espírito. Vocês veem a diferença ou não? Uma fé baseada no homem, no que ele sente, na cabeça dele, sem informação da verdade. Então Paulo fala, mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar. O que Paulo está dizendo? Antes que esta fé produzida pelo conhecimento do Evangelho, produzida pela manifestação do Evangelho da graça de Deus, era uma fé de futuro. Antes que essa fé viesse, todos estavam debaixo da lei, presos debaixo da lei, aguardando o quê? Esse conhecimento, essa fé que de futuro iria se revelar. Então essa fé do futuro não havia se revelado ainda. Isso dá a entender o quê? Que a fé que existia antes da cruz não era a fé evangélica. Era uma fé almática, produzida pela alma do homem. E realizava milagres? Realizava milagres. Sim ou não? Sim, realizava milagres. Agora continua lá. De maneira que a lei nos serviu de condutor para Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos mais subordinada à lei, subordinada ao aio. Então vamos recapitular. Paulo está dizendo que todos nós estávamos encerrados debaixo da lei. A lei era um condutor que nos empurrava para Cristo. Nós estávamos aguardando um conhecimento, uma sabedoria que estava oculta. Nós estávamos aguardando, quando eu falo nós, eles, nós já nascemos depois da cruz. Estávamos aguardando uma fé futura, uma fé que ainda não havia começado. Uma fé que viria depois da cruz pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Uma fé que seria revelada depois da cruz, que seria a fé produzida pelo Evangelho da graça de Deus. Lembrando o quê? Fé e conhecimento andam juntos. Agora, quando esta fé veio, esta fé produzida pelo Evangelho, o que Paulo fala? Tendo vindo a fé, nós não permanecemos mais subordinados ao aio, não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo do Velho Testamento, não estamos mais debaixo da velha aliança. Nós não temos mais a fé que centurião teve, nós não vivemos mais debaixo desse tipo de fé. Nós não precisamos mais ficar pregando, olha, acredite, essa mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu tocar nas vestes. Era uma fé sem conhecimento do Evangelho. É essa fé que a maior parte do povo evangélico prega. Uma fé que não passa pela cruz, uma fé antes da cruz. É fé, mas produzida pela alma do homem. Uma fé natural. Ela existe, está por aí. Mas a verdadeira fé, ela vem com conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Será que você entende isso? Meu irmão querido, minha irmã querida. Será que você entende que o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, ele produz em nós uma coisa totalmente diferente? Ele produz em nós um conhecimento diferente. Ele produz em nós uma visão diferente. Você pode ver que
nas cartas de Paulo, Paulo nunca escreveu, olha, 7 passos para a vitória, como ser curado, como tomar posse da bênção, como vencer a crise, como vencer a luta financeira. Paulo anulou toda essa mentalidade. Paulo nunca falou nada a respeito dessas coisas. Você pode ver que Paulo, nas cartas dele, ele nunca deu ênfase ao milagre. Ele nunca deu ênfase a milagres. Vê se alguma vez ele escreveu nas 14 cartas dele como alcançar o milagre, como alcançar a cura, como alcançar a prosperidade. Ele só falava do Cristo crucificado e expunha o Evangelho. Você pode ver que no Evangelho não tem essas coisas de muito milagre, muito milagre. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas a ênfase do Evangelho da graça de Deus é o conhecimento da sabedoria que estava oculto dos séculos e das gerações. A ênfase do Evangelho da graça de Deus é um conhecimento novo, é o Evangelho da graça de Deus, é a respeito da obra da cruz, do que aconteceu da cruz, a graça de Deus que foi derramada, a remissão dos pecados. Não é somente eu preciso receber isso, eu preciso receber isso, eu preciso de um milagre para aquilo. Aí você vê uma multidão de gente que não conhece o Evangelho da graça de Deus. Eles vivem atrás dos curandeiros, dos milagreiros, né? Você pode ver que, olha os programas deles de televisão, sempre tem alguém dizendo que depois da campanha ficou rico e prosperou. Quais são os testemunhos dele? Eu bebi a agorada e fui curado. Eu passei o lencinho ungido, fui curado. Repare bem os testemunhos deles, não tem nada do Evangelho. Nenhum deles chega lá e põe isso. Olha, entendi o Evangelho da graça de Deus e descobri que estou liberto do império das trevas para sempre. Não preciso mais de libertação e nem de culto de libertação. Então, a fé que Paulo fala, uma fé produzida pelo Evangelho. Não é uma fé só milagreira, atrás de milagre, atrás de solução de problema. É uma fé produzida pelo conhecimento do Evangelho, é uma fé de futuro que se revelou. Será que você entende isso, meu irmão querido, minha irmã querida? E era isso que Paulo tem em mente. Era isso que Paulo tem em mente. Quer ver aqui em Filipenses? Deixa eu abrir aqui em Filipenses. Quero ler aqui no capítulo 1, a partir do versículo 27. Olha o que Paulo fala. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça a respeito de vós que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos, por quê? Pela fé evangélica. Filipenses 1:27. Um só espírito, uma só alma, lutando juntos por qual tipo de fé? Pela fé evangélica, fé produzida pelo conhecimento do Evangelho. É esta fé produzida pelo conhecimento do Evangelho que Paulo diz lá em Romanos, que o justo, ele vai viver por meio da sua própria fé. E essa fé, ela brota dentro de nós pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, pelo conhecimento das cartas de Paulo. Não esqueça isso. Por isso, tudo que vem fora das cartas de Paulo, você tem que pensar. Olha, as cartas de Paulo é a peneira, é o filtro. Não esqueça isso que eu estou te dizendo. Então vem um monte de coisas que querem acrescentar na graça de Deus, que não vem por meio dos escritos de Paulo. Ele vem por meio de um monte de outros caminhos. E se você não fizer o filtro pelas cartas de Paulo, você vai começar a ter uma fé, ainda que seja do Evangelho, contaminada com pensamentos estranhos. Quem foi chamado para pregar o Evangelho da graça de Deus? Paulo. Para quem Paulo foi enviado? Para nós, gentios. O ministério dele foi exclusivo para os gentios. Quero ler um texto aqui para você.
lá em Coríntios capítulo 15, para você ver como Paulo falava coisas muito sérias. Presta atenção, aqui em Coríntios 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu estou folheando aqui e errei. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, olha como ele começa esse capítulo, olha, preste muita atenção, isso aqui não está aqui por acaso, olha, versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Agora presta atenção, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo como é sério isso. Olha como isso é sério. Eu vou ler de novo. Depois você leia na tua Bíblia. Marca isso e leia. Olha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículos 1 e 2. Presta atenção à ênfase que Paulo dá. Nós estamos naquela pergunta. O que Paulo tem em mente a respeito quando ele diz: o justo vai viver pela sua própria fé. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então eu tenho que perseverar no evangelho da graça de Deus, não é outra coisa. Olha lá, por ele também sois salvos, se vocês retiverem a palavra tal como vô-la preguei. Olha como isso é sério e forte. Paulo está dizendo, vocês receberam esse evangelho e vocês estão perseverando nele. E por eles vocês vão ser salvos se vocês retiverem a palavra como? Tal como vô-la preguei. Então, meu irmão, o evangelho da graça de Deus está nas cartas de Paulo. Tudo que vem de fora, as cartas de Paulo tem que filtrar, é o filtro. Se você não filtrar, se você não tem conhecimento das cartas de Paulo, como tem que ter, e você não filtrar as coisas que vêm, que não são as cartas de Paulo, você vai ser enganado e vai começar crendo um monte de outras coisas, mesmo que se fale da graça de Deus, que não é o evangelho como Paulo pregou, não está retendo a palavra como ele pregou. Vocês estão vendo como isso é sério? Não está escrito aqui, ó, eu li para vocês, eu não estou inventando. Por que eu estou falando isso? Porque você vê tanta coisa invadindo o evangelho da graça de Deus, trazido por outras cabeças, trazido por coisas que Paulo nunca escreveu. Nunca escreveu. Então eu já estou encontrando um monte de gente na graça confuso com um monte de coisas. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vô-la preguei, a menos que tenhais crido o quê? Crido em vão. Então, a mulher do fluxo de sangue teve fé? Teve. O centurião teve uma fé elogiável por Jesus? Teve. Mas foi uma fé sem o conhecimento da obra que Cristo fez na cruz. Uma fé humana, racional, emocional, produzida pela alma humana. E é isso que o sistema prega, essa fé humana, que realiza milagres. Mas não é a fé de futuro que já se manifestou, trazida pelo conhecimento do evangelho da graça de Deus. Por isso que eu tenho que repetir as mesmas coisas. Entenda, eu já falei isso no passado, eu vou falar de novo. Você precisa ter domínio sobre cada carta de Paulo. Você precisa conhecer cada carta de Paulo minuciosamente. Presta atenção. Eu não estou falando isso levianamente. Eu não tenho interesse nenhum em nada do que você tem. Eu não quero trazer você para o meu canal e pedir que você se inscreva no meu canal. Não, eu nem peço nada disso. Se alguém tiver que se inscrever é porque Deus trouxe, não porque eu pedi. Eu não peço para você apertar sininho. Não estou interessado em nada. Então presta atenção no que eu vou falar. Enquanto você não tiver domínio sobre
as cartas de Paulo. O que é ter domínio sobre as cartas de Paulo? Eu já estudei cada uma delas versículo por versículo. Eu tenho domínio mental no conhecimento de tudo que Paulo quis dizer. Pode não ser perfeito, mas eu tenho uma visão. Quando eu leio Gálatas, está muito bem claro Gálatas na minha mente. Quando eu leio Romanos, está muito bem claro o que é Romanos na minha mente. Quando eu leio Hebreus, está muito bem claro o que está escrito em Hebreus. Quando eu leio a primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, está muito bem claro, eu tenho domínio sobre essas cartas. Não é uma coisa vaga, um versículo ali, outro lá no fim. Aí eu faço uma doutrina em 2 versículos, em cartas que tem vários capítulos. Não. Quando eu leio Colossenses, eu entendo o que é a carta de Colossenses. Eu tenho domínio. Eu não sei 100%, mas o conhecimento que eu tenho já me dá condições de filtrar tudo aquilo que não vem por meio das cartas de Paulo e que não é o Evangelho da graça de Deus, mesmo falando do Evangelho. Então olha a necessidade, meu irmão, minha irmã. Olha a necessidade. Você que fica assistindo tudo quanto é coisa no YouTube, vai para lá, vem para cá, fica o dia inteiro rodando. Se você não tem domínio nas cartas de Paulo, ainda você está viajando em muitas coisas. Ainda está devendo, vai ser presa fácil de alguns conceitos errados. Então, enquanto eu não palmilhar cada carta de Paulo, ter domínio sobre cada partezinha, as cartas de Paulo não estiverem bem firmadas no meu espírito, na minha mente, no meu coração, ainda a minha fé evangélica é deficiente. Ainda estou devendo, ainda está faltando alguma coisa, terei dúvidas, incertezas de um monte de coisa. Você entende a seriedade disso que eu estou te dizendo? Olha isso que está no meu coração. Eu tenho aqui o pessoal que congrega junto comigo, se bem que estamos parados por causa da pandemia, não vou trazer ninguém para congregar. Mas além dos que estão aqui, que são os próximos, tem vocês desse Brasil todo, de fora do Brasil. Você entende a seriedade disso que eu estou te dizendo? Que você precisa ter domínio sobre cada carta de Paulo. Não é um versículozinho aqui, outro lá e outro aqui. Você tem que ter as cartas de Paulo, todas elas vivas no seu espírito. Só assim você vai filtrar 100% de qualquer outra coisa que parece que é Evangelho da graça de Deus, porém não é. Entende o que eu estou dizendo? Como é que a fé vem? Lembrando você, aquela pergunta, o que Paulo tem em mente quando ele fala, o justo vai viver pela sua própria fé? Então aqui em Romanos, você já sabe o que eu vou ler, né? Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha que coisa interessante. Paulo fala coisas extraordinárias nesse capítulo 10, inclusive no versículo 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas ele vai dissertando, se confessar com a tua boca o Senhor Jesus no teu coração crer, você já sabe bem isso. Ele vai dissertando, como pregarão, como crerão se não ouviram, né? Ele fala, como as pessoas vão crer se não ouviram? E ele vai dissertando, e até que ele chega no versículo 17, ele fala, e assim a fé vem pelo ouvir, ou pela pregação, e a pregação e o ouvir, olha, repare bem, ele não fala assim, vem pela palavra de Deus. Olha na tua Bíblia. Olha na tua Bíblia. E assim a fé vem pelo ouvir ou pela pregação. E a pregação e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Pela palavra de Cristo. Não fala a palavra de Deus como se fosse a Bíblia inteira. Fala a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o Evangelho da graça de Deus. Aquilo que ele revelou ao apóstolo Paulo. Essa é a palavra de Cristo. É isso que ele revelou diretamente ao apóstolo Paulo.
Vamos lá em Hebreus capítulo 1, quero ler um versículo com você. Hebreus capítulo 1. Preste muita atenção nesse versículo 1, como essa carta começa. Isso é um divisor de águas. Hebreus 1, 1. O que diz? Presta atenção. Olha aqui para mim, presta atenção. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, o que ele está dizendo? Em outro tempo, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras. Para quem Deus falou? Aos pais. Quem são os pais? Quando Paulo diz isso, o que ele tem em mente falando a respeito dos pais? São aqueles que viveram no Velho Testamento, os pais. Aqueles que passaram. Então o que o versículo 1 está dizendo? Que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. E quais foram os instrumentos que Deus usou para falar com os pais, para ter aquela fé do Velho Testamento? Pelos profetas. Então a palavra dos profetas foram dirigidas para quem? Aos pais, para aquele povo que viveu no Velho Testamento. Esse versículo está dizendo que Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, que produziram aquela fé da velha aliança, a voz dos profetas. Agora presta atenção no versículo 2. Nestes últimos dias, por quem Deus falou? Pelos profetas? Não. Nestes últimos dias, Deus falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Então qual é a voz que vem para nós nos últimos dias? A voz dos profetas que falou com o povo do Velho Testamento de muitas maneiras? Não! A palavra de Cristo, a voz que vem para nós na nova aliança, é a voz do Filho. É a voz do Evangelho da graça de Deus. É uma nova voz. É um novo conhecimento, uma nova compreensão. Era um mistério do Evangelho da graça de Deus que estava oculto, que os profetas lá da velha aliança não tiveram clareza, tiveram uma pequena luz de alguns acontecimentos, mas não tiveram clareza, não viram o que nós vimos hoje. Então como é que Deus fala para nós que estamos nos últimos dias? Ele fala pelo Filho. Esse Filho é o Criador do universo e herdeiro de todas as coisas. Então, quando nós lemos lá em Romanos 10, 17, vou ler de novo. Assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação vem pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É a voz do Filho, que Deus fala com cada um de nós nesses últimos dias. E o que é a voz de Filho? Olha lá, a voz do Filho, a palavra de Cristo é o Evangelho da graça de Deus. A palavra de Cristo direcionada a nós hoje é esta nova aliança, é o Evangelho da graça de Deus. Não é aquilo que foi direcionado no passado. A mulher do fluxo de sangue teve uma fé lá antes da cruz, humana, que não era um dom de Deus, conforme Efésios 2:8. O centurião teve uma fé antes da cruz, humana, que não era essa fé, dom de Deus, produzida pela graça de Deus, pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Está vendo a diferença da fé antes da cruz, da fé depois da cruz? Então como é que a fé vem? Eu vou ouvindo o Evangelho da graça de Deus. Lembra que você ouviu alguma coisa, você estava na igreja insatisfeito, você fez mais de 200 campanhas nesses 10, 15, 20 anos de igreja, você pegou todas as coisas ungidas que te deram, você foi na frente, sai, um monte de vezes. Fala a verdade. Você fez tanta coisa, participou do coral, foi na vigília, foi na reunião, subiu no monte, desceu do monte. Você achava que conhecia o Evangelho. Você achava que estava na fé. Não é verdade? Você fez campanha na fé de Gideão, né?
na fé de Elias. Elias fez cair fogo do céu, mas o dia que você dentro era insatisfeito, não tinha nem certeza de salvação. Mas o dia que você ouviu a palavra do Evangelho da graça de Deus, aquilo penetrou de tal maneira dentro de você, aquilo clareou as coisas no seu espírito de tal maneira, você foi impactado e mudado aí por dentro, de tal maneira, que você se despojou daquela fé antiga, das práticas antigas, e você mudou dentro, você sabe que você mudou, você é livre hoje, é feliz, está em paz, está seguro, tem convicção de que é salvo e nunca vai perder a salvação. Não aconteceu isso dentro de você? E isso não para. Como é que a fé produzida pelo Evangelho, isso que eu estou te explicando, vem? Eu vou ouvindo as cartas de Paulo, eu vou estudando, eu vou aprendendo, eu vou estudando. É uma coisa sem fim. E esta fé, esta palavra vai me trazendo conhecimento, e junto com o conhecimento vem sendo trazido a verdadeira fé. A fé do futuro que se revelou. A fé produzida pelo Evangelho da graça de Deus é uma fé que não é baseada só em alcançar coisa, milagre, vitória, libertação, cura, viver só atrás disso. É uma fé fundamentada do que foi feito na cruz, da abundante graça de Deus, da justificação, da redenção. Somos herdeiros de Deus, selados com o Espírito Santo. Somos perfeitos no Espírito em Cristo. Somos uma nova criação, somos a noiva de Cristo, sem mancha, sem mácula, no Espírito. E como é que essa fé vem? Ela vem pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Por isso eu digo para você, se você não tiver domínio sobre cada carta de Paulo, domínio no conhecimento, porque essas cartas de Paulo saem do papel e ficam vivas, nós nos tornamos as cartas vivas. Nós somos as cartas de Paulo vivas. Será que você entende isso? Então, quando isso acontece, eu vou entender o que Paulo está dizendo. Eu queria ir mais adiante, mas vou me prolongar muito. Vou encerrar por aqui. Aonde nós começamos? Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Mas Paulo, por que você não se envergonha do Evangelho? Aí Paulo vai responder, é o poder de Deus. Ele sabe que o Evangelho começou depois da cruz, selado com o sangue do Senhor Jesus. Ele sabe que começou uma nova aliança. Ele sabe que os judeus, o pessoal da raça dele é contra ele, persegue ele. Ele sabe até que muitos dos demais apóstolos não entendem o que ele prega. Ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, eu estou sofrendo todas essas coisas. O meu próprio povo quer me matar. Muitos dos apóstolos que eram apóstolos antes de mim não entendem essa linguagem. Mas eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele fala, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho da graça, que é o poder de Deus. Aí ele fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça de Deus é essa? Eu ia falar sobre isso hoje, mas já passou o tempo. É a justiça que vem da cruz. Visto que a justiça de Deus se revela onde, Paulo? Se revela no Evangelho, não se revela na lei de Moisés. Não se revela em Mateus, Marcos, Lucas e João antes da cruz. O centurião que teve fé não conhecia nada da justiça de Deus. A mulher do fluxo de sangue teve um milagre, mas não conhecia nada da justiça de Deus. Eles tinham a fé antes da cruz, baseada no homem, na racionalidade, nas emoções, na alma que o homem tem. Uma fé totalmente diferente da fé que veio depois da cruz. Visto que a justiça de Deus, Paulo fala, se revela onde? No Evangelho.
de fé em fé, uma fé progressiva, que eu vou subindo etapas. Quando eu vou tendo domínio sobre cada carta de Paulo, o meu conhecimento vai crescendo, e esse conhecimento traz esta fé. Fé e conhecimento andam juntos. Você quer saber se você está maduro na fé produzida pelo Evangelho? Tem que ser provado o que você conhece das cartas de Paulo. Se você conhece só um pouquinho, a tua fé é pequena, você é vulnerável ao engano ainda. Mas se você meditou, estudou cada carta de Paulo, cresceu no conhecimento, a fé vem pelo conhecimento. Conhecimento de quê? Das cartas do apóstolo Paulo, pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus. Então, quanto mais eu conheço o Evangelho da graça de Deus, mais a minha fé vai crescendo. Eu vou alcançando diferentes domínios da fé, diferentes níveis espirituais profundos. Eu vou entendendo o que foi feito na cruz, e a palavra consumado cada vez se torna mais profunda, mais gigantesca, mais abrangente, mais poderosa na minha vida. E tudo isso vai produzir em mim a verdadeira fé, aquela fé que de futuro havia de se revelar, que já se revelou, e eu encontro esta fé no Evangelho da graça de Deus. E o que vai acontecer? É que a minha vida, presta atenção, a tua vida, a minha vida vai ser aquilo que eu acredito. A minha vida, a tua vida, eu vou viver por aquilo que eu acredito. Esse conhecimento se torna a minha própria vida, a minha própria fé. E o justo, aquele que foi justificado pela justiça da cruz, ele vai viver. Como é que ele vai viver? Ele vai viver pela sua própria fé. A fé dele, que o Evangelho produziu, vai ser a sua própria vida. Será que você entende o que eu estou dizendo? A sua vida vai ser aquilo que você acredita. A sua vida vai ser aquilo que você conhece, o Evangelho da graça de Deus. Você vai viver como? Pela sua própria fé. Pela sua própria fé. Entende isso? Eu creio que você entende. Nós vamos ficando por aqui. Foi uma alegria grande poder chegar até você, um prazer aqui dentro. Grande poder chegar até você, minha irmã querida, meu irmão amado, gente preciosa desse Brasilzão e até de fora dele. Uma alegria poder chegar até você. Eu vou me despedindo de vocês, falando aquilo que ultimamente tenho falado em cada término de live, dizendo isso, que a tua vida, minha irmã, a tua vida, meu irmão, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.